Então, o capítulo 8, ela começa como título Orientação aos participantes da reunião mediúnica. É uma orientação, né? E ela começa puxando a nossa orelha, porque ela começa assim, ó. Quem participa de uma reunião mediúnica não deve ser um simples ouvinte ou espectador. Tem de ser um elemento esclarecido e atuante no grupo. Então, um elemento participante, né? Porque o que acontece? Com o passar do tempo, a gente olha para o trabalho mediúnico e a gente acha que a gente está ali meio sem ter sentido no que nós estamos fazendo. E pelo contrário, a gente tem que ter essa ideia que nós somos um elemento que precisa participar, entender o que está acontecendo, dar 100% de nós ali. Porque se a gente entrega e recebe, se eu entrego 100%, eu vou recebendo também 100%, né? Então, o primeiro parágrafo que ela coloca para a gente é um puxãozinho de orelha. Às vezes a gente chega num local e a gente não se sente assim participante. Eu estou ali por estar, eu estou ali apenas para ver o que está acontecendo. Não, nós somos parte da reunião. A reunião somos nós, inclusive, né? Então ela começa já trazendo isso para nós, tá? Se você participar mais e melhor da reunião, obterá melhores resultados e vantagens dessa atividade. Jesus já dizia, né? É dando que a gente vai receber, né? Conforme eu disse. Então, quanto mais a gente se entrega, melhor resultado a gente vai encontrando dentro da reunião mediúnica. As informações e regras que damos a seguir orientarão você para essa participação mais ampla na reunião mediúnica. Então, ela começa os estudos doutrinários. Sem conhecer a doutrina espírita, você não poderá ser um elemento bem esclarecido e atuante na reunião. Se eu não conheço as verdadeiras regras de um esporte que eu estou fazendo, não tem como eu praticá-lo 100%. Então, às vezes a gente fala assim, olha, doutrina espírita é estudar o resto da encarnação, a encarnação que vem. Não precisa se dedicar assim o dia todo, mas precisa estudar. Precisa ter conhecimento doutrinário. Porque como no nosso trabalho, na nossa vida, no relacionamento, no esporte, como foi dado de exemplo, se nós não soubermos as regrinhas, nós não vamos ter segurança. Então é isso que a gente não entende. O conhecimento doutrinário nos traz segurança na reunião mediúnica. Tá? Ela vai explicar para a gente aqui. Ela traz justamente a fala de Jesus, né? A fala de Jesus, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, o Espírito de verdade. Porque a gente está acostumado a ouvir o centro, e esse ano em especial, Luz e Caridade precisou mudar um pouquinho essa perspectiva. Nós tínhamos um olhar muito amai-vos, só o amai-vos, só o amai-vos, né? E o instruí-vos, a gente não tinha muito essa pegada de querer instruir. E a gente percebe ao longo do tempo que o amar é muito importante, mas o instruir é o que nos dá a chave para a gente sair da situação que às vezes a gente está. Então é lógico que alguém chega machucado, a gente acolhe e depois a gente dá a diretriz para ele levantar e seguir o caminho. Então amar é o primeiro ponto, instruir é o segundo. Portanto, nos amar, muitas vezes nós deixamos os estudos de lado. E, inclusive, nós deixamos de nos amar porque nós começamos a ter conhecimentos muito diferentes e um questiona o outro e há brigas por falta de conhecimento. Parece que não, mas é. A gente tem enfrentado num grupo, já acabou, mas um tempo atrás aí, foram me chamar, vem cá, preciso esclarecer, porque eu falei uma coisa, o outro falou que é outra. Aí na reunião passada aconteceu a mesma coisa. Eu falei, mas gente, não sou eu. Vamos pegar os livros, vamos ler os livros. Então já estava tendo uma discordância no grupo porque cada um tinha um entendimento. E no fim da história, nenhum nem o outro estava certo. Então, às vezes, a gente acaba tendo essas rusgas assim por falta de conhecimento mesmo. Né? Aí ela vai trazer para nós, já que ela vai trazer a necessidade de nós nos instruirmos, ela vai trazer para nós o conhecimento da obra básica, nas obras básicas de Kardec. Estude, pois, as obras básicas do Espiritismo, que são as de Allan Kardec, a saber. Ela começa o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Às vezes a gente imagina que a gente precisa pegar e ler tudo de uma vez e nós não vamos conseguir absorver nada dessa forma. Às vezes as pessoas falam assim, Léo, mas você falou isso, fala isso, fala isso, você passa a ter muito conhecimento. Não, muito pelo contrário, é pouco conhecimento. É que a gente vai estudando um pouquinho cada dia e vai somando isso. Então, a gente pega que Kardec começou com mais de 50, com tudo que ele deixou para a gente. Então, essa desculpa, Cassiano não tem mais essa desculpa. Né? Está antes de Kardec. Então, dá para entregar mais do que ele. Né? Então, a gente começa devagarzinho. Né? Mas é importante que a gente tenha a noção exata do Livro dos Espíritos. Eu brinquei, só o Jefferson estava aqui na quinta passada, então eu posso falar de novo. Né? A gente fala assim, eu sou espírita. Aí eu estava pensando e refletindo, né? Gente, é espírita? Será que quem afirma eu sou espírita, pegou o Livro dos Espíritos, que é a coluna central, e estudou a ponto de entender que se Kardec colocou ali realmente é aquilo que eu penso? Porque às vezes eu falo assim, eu sou espírita, mas aí eu leio uma pergunta do Kardec e falo, não concordo. Então a gente precisa devagar ir pegando essas obras para estudar e entendê-las dentro de nós, para ter uma segurança maior. Tá? E ela traz o céu e o inferno. Para nós, vale muito a pena nós pegarmos a obra toda, mas a segunda parte da obra vai ter exemplos. A primeira parte fala sobre doutrinas, comparando diversos olhares, diversas doutrinas com a doutrina espírita, mas a segunda parte do céu e o inferno traz diversas histórias de espíritos. Então fala a condição que ele está, o porquê que ele está naquela condição, se ele já melhorou, se ele não melhorou, quanto tempo. É Kardec fazendo a evocação. Então daqui a pouco Kardec evoca de novo. Como está? Melhorou? Como está a tua visão agora? Então ele divide por diversos tipos de espíritos. Os felizes, os infelizes, os que se suicidaram, enfim. Então o céu e o inferno é uma preciosidade, que às vezes a gente esquece, mas que vale muito a pena. E obras póstumas, que ela coloca no final, que não faz parte dos 5 livros principais, mas é o livro complementar. Obras póstumas, depois que Kardec desencarna, os amigos de Kardec pegam lá as suas anotações, seu diário, e vai publicar. E a gente percebe em obras póstumas toda a dificuldade que Kardec teve. Porque ali ele marcava mesmo as dificuldades, os espíritos falando, olha, revisa que está errado, a tua missão é essa, tem que dar mais de você mesmo. Kardec queria abandonar o emprego para se dedicar só à doutrina, os espíritos falam, não, continua nos 2 empregos que você tem. Então a gente percebe os bastidores, né? Então obras póstumas é uma delícia. Aí ela traz para nós obras subsidiárias, para vocês, não sei se está todo mundo subsidiário ou complementares. Complementares. Depois a Terezinha ajusta e ela pede para alterar isso para subsidiárias, porque embora o olhar complementar não é nada que mude a característica, né? Mas as subsidiárias, ela não muda nada que Kardec trouxe, só traz características além. Complementares parece que veio completar o que faltava, e não é esse o olhar, né? Tá? Há outras obras que você deve conhecer, consideradas de detalhamento de pontos doutrinários. Citaremos alguns autores. Às vezes eu vou ler em rosto, porque no e-book tá junto, tem umas letras tudo juntas. Então eu tenho que ficar tentando entender onde que é a separação da letra. Tá? Então ela vai trazer algumas obras subsidiárias. Estrangeiros, né? Fora do Brasil. Leon Denis, que traz todo um olhar poético, né, do espiritismo. Gabriel Delany, que também traz um aspecto científico. Ernesto Bozano, Gustave Gelei, William Crookes, que eu acho que vocês estudaram quando falamos de materialização no ciclo 2, né? E Camille Flammarion, também olhar cientista, né? E ela traz alguns olhares nacionais. Caibar Schutel, Bezerra de Menezes, Vinícius. O Vinícius, na verdade, ele chama Pedro Camargo.
Ele é aqui de Piracicaba. O pseudônimo dele é Vinícius. Ele escreve e assina como Vinícius, né? Quando estava vivo, né? Carlos Embaçan, Deolindo Amorim, José Herculano Pires, Rodolfo Caligares, Eliseu Rigonati e Richard Simonetti. O que ela fez aqui? Ela trouxe para nós, olha, além das obras de Kardec, já que nós temos que estudar, podemos estudar esses daqui. Ela está orientando que a gente pode estudar também, com segurança. Pode estudar outros? Pode, mas com segurança é o que ela está trazendo aqui. Além das obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, Ivone Amaral Pereira e Divaldo Pereira Franco. E aí ela vai falar, bom, mas tem obras que são desaconselháveis, que nós não deveríamos ler, pelo menos não antes de entender a base da doutrina. Porque se eu não entendo o que é espiritismo, como eu posso ler algo e pensar, será que isso é verdadeiro ou não? Será que esses princípios são da doutrina ou não? Por isso, eu tenho um certo desespero, a palavra é bem essa, quando as pessoas chegam e perguntam qual livro eu posso ler. E alguém fala, vamos ver, começar por um romance, porque é mais fácil. Pode ser mais fácil, pode ser mais bonito, mas ali dentro pode ser que não contenha 100% de base doutrinária. Depois a pessoa volta já com aquela história na cabeça, e aí para você fazer ela entender é difícil, né? Existem obras desaconselháveis para o iniciante, porque contêm inverdades, fantasias e exageros. Você só deverá lê-las quando conhecer bem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque estará então capacitado a julgar o conteúdo doutrinário de qualquer livro sobre assuntos espirituais, podendo ler de tudo sem se deixar confundir nem enganar, aproveitando o que houver de bom. Então não quer dizer que não tenha coisas boas. Pode ser que tenha só coisas boas, mas pode ser que tenha coisas não tão boas. Para eu escrever uma história, às vezes a gente precisa dar uma ênfase maior em alguma coisa, para trazer uma emoção diferente. Aí às vezes eu não consigo trazer isso se eu não extrapolar a doutrina. Então quem está escrevendo ali um romance, às vezes precisa exagerar um pouco mais. E aí pode ser que essa ideia ou a ilusão que a gente faz da leitura atrapalhe a compreensão. Tá? E aí ela coloca para nós aqui uma referência de Paulo, né? Julgai todas as coisas, retendo o que for bom. Outra coisa que nós precisamos ter como orientação para a prática da reunião mediúnica é conduta moral. A conduta moral influi muito no trabalho da reunião mediúnica, porque conforme o tipo de nossos pensamentos, sentimentos e atos, assim é a espécie de espíritos que se atrai. Nós falamos que tudo é processo de atração. A conduta moral, não podemos pensar, lembra que eu falei, olha, não vamos esperar estar puros para começar a pensar nessa conduta moral. Não, é o pensamento a partir de agora, eu vou buscar me melhorar, cada dia um pouquinho mais, né? Você que estuda os princípios espíritas e os aceita, já deve estar procurando melhorar a sua conduta, pois como diz Allan Kardec, fazendo referência ao capítulo 17, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar suas inclinações más. Alguém de nós não está buscando trabalhar a moral? Não precisa falar. Alguém de nós não está buscando a transformação moral ou melhorar moralmente? Todos nós estamos tentando ser um pouquinho melhor a cada dia. Às vezes a gente não está com tanta atenção. Mas nós não estamos num processo contrário, né? De fazer o mal, pelo menos é isso que a gente espera. Então a conduta nossa é tentar buscar esse caminho de fazer o bem e se esforçar para não ir para as más inclinações que nos levam ao caminho do mal. É esse o caminho que nós vamos trilhando, tá bom? No dia da reunião, então aqui ela começa a trabalhar para nós o dia da reunião, como nós devemos nos portar. Desde o levantar, então quer dizer que no dia da reunião eu tenho que pensar desde quando eu vou levantar. Desde o levantar,
tenha em mente o trabalho espiritual de que irá participar mais tarde e a importância dele para o seu equilíbrio e progresso espiritual. Mas nós levantamos pensando no quê? No trabalho ou nos problemas? Nas dificuldades, nos desafios. A gente acorda pensando nos problemas, né? Então, no dia do trabalho, ela pede, olha, vamos tentar mudar? Se a gente tem que ser parte integrante do trabalho, vamos acordar pensando no trabalho? Porque aí eu começo a me preparar para o final do dia. Porque senão eu vou vivendo o dia que não é uma loucura, e aí quando chega na hora do trabalho, já não tem mais nada de mim no trabalho, né? Se houver algum tema doutrinário marcado para a reunião, estude previamente, a fim de participar com proveito dos comentários e esclarecimentos. Então, se vai ter algum tema para a gente estudar, o interessante é que a gente leia antes, até para quando chegar na hora a gente ter uma base já do que vai ser falado e não ser pego de surpresa, né? Fazer igual a Carol, já estudei, já sei que é oração, e aí sobrou para mim. Estava preparada já, não é? Se não tivesse lido, não estava preparado. Item 3. Redobre a vigilância espiritual. Mas eu não tenho que dobrar a vigilância todo dia? Todo dia a gente fala, vamos orar e vigiar. Mas no dia do trabalho, mais. Porque a influência espiritual é maior nesse dia. Então a gente tem que redobrar ainda mais a atenção, né? Evite leituras, filmes ou programas de televisão de teor negativo, fúteis, imorais, violentos, e aí eu coloco inclusive de terror. Nos 2 ciclos atrás, teve um amigo nosso, né? Ele faz parte da casa, está no trabalho mediúnico hoje, e ele gostava muito de filme de terror. Tanto que não está terror aí, eu trago por causa dele. E eu falei, olha, inclusive filme de terror. O que acontece? Ela trouxe para nós a questão de programa de televisão, né? De violência, de futilidade. Porque tudo que a gente vai absorvendo durante o dia está armazenado na nossa mente. Ainda que a gente nem lembre. Então é na hora do sono que tudo vai começar a fazer o processamento. Então a gente vem para a reunião mediúnica. Aí nós vamos falar, vamos então agora fechar os olhos. Vamos começar a olhar dentro de nós. O que a gente vai achar? Tudo isso que a gente tinha esquecido. E aí se começa um filme de terror, começa a lembrar do filme de terror, começa de todas essas coisas, é natural, é o que a gente alimentou durante o dia. Então se a gente busca uma elevação no dia da reunião, eu tenho que me poupar de algumas coisas também, tá? Aí ele parou de assistir o filme e depois falou, nossa, minha vida mudou, porque eu só vivia em torno do filme. Eu falei, que bom! E procure tudo que favoreça a elevação da mente. Evite desequilíbrios ou desarmonia no lar ou no ambiente de trabalho, exercitando para tanto a humildade e a paciência. O dia do trabalho, gente, é um dia de muita paciência. Porque o dia do trabalho, tudo vai acontecer. A gente fala, eu falava nos cursos isso, o pessoal não entendia muito. Depois, quando começavam as reuniões, eles voltavam para mim. Léo, o dia do trabalho é terrível. Tudo acontece para destabilizar, para chegar nervoso, para tudo. Em casa, então, é o caos. Então, se a gente está preparado, pode cair até a parede, depois eu arrumo. Então, essa paciência a gente precisa ter. Porque o trabalho mediúnico vai exigir isso da gente. Abstenha-se de fumo, de álcool, de qualquer outros vícios. Porque esses vícios, eles vão atraindo, né? Evite excessos de qualquer tipo. Por que os excessos? Já pensou a gente chegar totalmente exaustivo? Aí vai chegar aqui e a gente não consegue dar nada de nós, é o que eu falei no começo, tá? E alimente-se frugalmente. Então, alimentação um pouco mais leve. No dia do trabalho, a gente acha que não, mas às vezes a gente dá uma exagerada, depois está aqui e não consegue nem concentrar, a gente fica pensando no alimento, né? Então vamos mais devagarzinho, mais de leve nesse dia. É bom que já faz uma dieta nesse dia, né? Então,
Não, reunião mediúnica não precisa. Tá? A carne a gente evita em outros tipos de trabalho, mas esse não. Tá? Quando você trabalha de cura, né? Diretamente de cura, aí você não tem consumo de carne, né? Porque a gente precisa ter uma leveza maior na questão energética. Procure ser fraterno com todas as pessoas e sentir-se intimamente sereno e bem disposto para a tarefa espiritual. Ore buscando o amparo espiritual, rogando aos mentores espirituais que lhe auxiliem e aos seus companheiros de grupo na superação de tentações e problemas de toda a sorte que possam ser causados por entidades perturbadas ou perturbadoras ligadas ao trabalho. Então a oração não precisa ser uma oração longa. A gente está acostumado a pensar, puxa, eu vou ter que parar para orar. E aí eu preciso fazer uma oração que dure pelo menos, eu pensava assim, pelo menos que dure 1 minuto, né? Porque 1 minuto não é nada, né? Aí eu vou fazer a prece, Jesus amado, 1 minuto é 1 minuto. Então a gente precisa quebrar esse tabu. A oração, ela não tem regra, 0 regras, 0. Ela pode ser um agradecimento, ela pode ser um pedir, louvar ou agradecer, como está no próprio livro dos Espíritos. Então às vezes eu vou acordar, vamos agradecer? Senhor, obrigado por mais um dia. É melhor do que eu ficar meia hora lá falando coisas que eu nem sei o que eu estou falando e eu não estou sendo grato pelo dia. Tá bom, é uma prece. Tá? Então a oração não precisa ser algo demorado, tá? E já pensou se todo mundo começa a pensar dessa forma em vários momentos do dia? E aí nós vamos criando uma teia, um pensamento único dessas vibrações maiores. Melhora a nossa vida, mas melhora ainda mais o trabalho. A gente chega aqui todo mundo com esse espírito, né, de elevado, de agradecimento, né, a Deus sobre todas as coisas. Tá? No local da reunião. Então chegamos aqui no centro, no local da reunião. Para a reunião ter bons resultados, vocês e outros participantes precisam de serenidade mental e no ambiente. Portanto, procure chegar pelo menos 15 minutos, é o que nós falamos, quando dá, né? Antes do horário marcado para o início dos trabalhos. Assim terá tempo de se acomodar e não causar atraso na organização da reunião. Não trate ali de assuntos que não se relacionem com os elevados objetivos da reunião. Então, vamos evitar trazer problema, né? Evitar levar problema para o outro. Ontem, quando eu venho da palestra, é um dia que eu meio sumo, né? Eu fico um pouco aqui, daqui a pouco eu sumo, eu saio meio fora do dia a dia, assim. Eu gosto de ficar mais tranquilo. E ontem, faltavam 5 minutos, eu vim para frente. Eu fiz a besteira de sair do corredor e vim para o hall. E aí me acharam, né? Nem agora, eu cheguei agora, vamos lá, preciso ver o negócio da obra lá. Eu falei, nossa, agora não é hora, né? Mas tá bom, vamos lá, é a hora que dá, vamos lá. Aí começaram vários problemas, e eu, oh meu Deus, eu tentava voltar o pensamento para a palestra. Aí, problema, eu sentia, então eu estava naquela onda assim, eu sentia o pensamento caindo, aí eu voltava ele. Aí daqui a pouco, problema, eu falei, depois a gente conversa, e vai. Eu falei, não, meu Deus do céu, agora não dá. E foi, até quase na hora, faltando 1 minuto. Eu consegui escapar e fui, né? Depois a gente conversa. Então a gente acha que não, mas o dia do trabalho é um dia que a gente precisa tomar um cuidado com o que nós trazemos para quem participa, ou nós que participamos do trabalho. A gente precisa estar bem calminho, bem tranquilo. Se não tiver, vem, mas isso vai atrapalhar. Pessoal, todo mundo desse jeito, né? Um só, depois equaliza, né? Bom, então falando no local da reunião, como a gente se comporta, como a gente chega, durante a reunião, como se posicionar. Preparando-nos para participar da reunião mediúnica, procuremos colocar nosso corpo em posição confortável, não é deitar. É verdade. É verdade, gente. Tinha um trabalho, tinha um rapazinho que ele deitava assim, vamos relaxando, ele deitava e ficava deitadinho. Eu falei, meu pai amado, é verdade.
A posição confortável que facilite o repouso físico e a circulação sanguínea. Senão a gente fica de braço cruzado, com as pernas cruzadas, porque formiga a mão e formiga o pé. Vocês riem, né? Né? Se circula que é uma beleza. Não informiga de jeito nenhum. Entendeu bem? Nossa Senhora, gente. Assim poderemos nos despreocupar das coisas materiais, ficando favorecida a nossa concentração e também a possível expansão pelo espiritual. Mas mantenhamos sempre as boas maneiras. A mesa mediúnica, quando tem mesa, né? Ou fora dela, o modo como nos posicionamos na reunião estará denotado a nossa educação. Convém lembrar que a corrente fluídica não depende da posição dos membros do corpo. Por que ela colocou isso? Primeiro ela fala sobre educação, né? A maneira que a gente se porta no centro e a maneira que a gente se porta em casa. Aliás, deveria ser melhor aqui, melhor em casa, mas como a gente está acostumado sempre a mostrar mais fora, deveria ser melhor aqui do que em casa. Quando aqui não é, a gente pensa, oh meu Deus, em casa deve ser então, né? Mas ela fala assim, convém lembrar que a corrente fluídica, os fluidos, a energia, não depende da posição dos membros. Já vamos fazer uma prece? Não, a gente faz assim, a mão para cima é um caso, mão para cima, não tem, não é. Aí você vê, a gente não fala, mas aí a pessoa vai lá, ela pum, né? E aí fala, mas por que será que ela está com a mão? Ela vai receber ali? Mas tem gente que está dando passo que fala assim, vira a mão, como, né? Então assim, hoje não tem, mas já tinha. Então a posição das mãos não muda nada. Mas por que ela colocou aqui essa questão dos membros? Porque a gente pensa assim, vamos fazer prece? Vamos. Todo mundo descruza as pernas. Porque parece que a prece não vai, aquela energia da prece não vai circular no corpo. Vai chegar, não dá a perninha dobrada ali, ela vai travar. Não é assim, né? Não é isso. Então é por isso que ela fala, não tem isso aqui, não existe isso, tá? Portanto, não é espiritualmente necessário, nem será obrigado deixar braço ou perna descruzados. Será bom apenas por ficarem os braços mais livres para a pessoa neles se apoiar e para evitar eventual dormência nos pés. Espalmar a mão sobre as mesas. Então, normalmente, onde tem mesa, a gente faz o quê? Começa com a mão e espalma as mãos. Por quê a gente fazia isso antigamente? Porque tinha os efeitos físicos. Então, batia. Aí ficava, foi você que bateu? Não, então tá todo mundo com a mão assim, tá todo mundo vendo. Não fui eu que bati, tá aqui, ó, a mão tá aqui. É para não ficar a mão escondida, porque antigamente tinha, ainda ia uma reunião mediúnica, tinha dúvida sobre o que estava acontecendo. Então, normal era espalmar as mãos. Hoje não precisa, tá? As mãos sobre as mesas são apenas um conveniente apoio para o equilíbrio corpóreo de quem está sentado a ela. Uma observação, eu coloco para nós. Nos primórdios dos fenômenos espíritas, era um modo de demonstrar que nada estava sendo escamoteado da vista do público, né? Tal que nós falamos. Outra coisa que não precisa fazer, né? Dar as mãos uns aos outros. Tem lugar que dá as mãos. Como eu falei, aqui nós temos foto nos arquivos quando começou de mãos dadas, né? O efeito no caso de dar as mãos será mais afetivo e psicológico, externando união e apoio mútuo entre os participantes da reunião. Porque a gente está unido em pensamento. Nós vamos aprender que tudo é pensamento. Tanto para eu emanar quanto para eu receber. Tudo, 100% é pensamento. Eu vou num passe. Eu estou recebendo. Se eu sair dali e meu pensamento já voou para longe, foi embora, nós já perdemos também. Tudo. O veículo de comunicação fluídica é o pensamento. Então vamos nos unir em pensamento. Unir fluidicamente. Tá? Então lá no Livro dos Médiuns, no item 282, Kardec coloca para nós, ó, a cadeia de mãos é um meio material que não estabelece a união entre nós, se ela não existe no pensamento.
O que é mais útil do que isso é unir-se em pensamento comum, apelando cada um de seu lado aos bons espíritos. Esclareçamos tudo isso aos médiuns e participantes, mas o importante é não deixar ninguém inibido, porque o constrangimento poderia prejudicar a sua boa concentração e participação na reunião. Então a gente precisa, lembra, eu falo muito isso com vocês, vocês são um grupinho que já traz essa união mais próxima, porque é quase que terrível, o termo é quase esse, quando você pega um grupo que todo mundo não consegue conversar, todo mundo meio tímido, meio amarrado, porque a gente não consegue se soltar para o trabalho. E aí a energia também não deixa, porque eu estou lá pensando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Igual acontece no horário da prece aqui, não, eu não. Leonardo, eu não, eu não, eu não. A gente fala, mas então a gente tem que não ficar constrangido e ir se soltando, porque é aí que a gente vai conseguindo criar esse elo de ligação mental. Eu me sinto à vontade, a corrente fluídica circula. Tá? O item 2, na reunião, não dormir. Não quem está deitado. Não é essa a colocação que ela está colocando aqui, né? Não durma. A tendência a dormir nas reuniões se dá por quê? Um dos motivos. Você está esgotado por emoção ou atividade física ou mental, né? Ou se alimentou de forma excessiva ou inconvenientemente, né? No processo de digestão, vai causar sonolência. Ou então você não quer se interessar pela reunião, nem se motivar pelo trabalho. Tem gente que vem para o trabalho mediúnico e não acha muita graça, e vem. Então não tem sentido e começa a dar sono. Se a gente ficar ali 1 hora fazendo um negócio que a gente não tem interesse, puxa, 10, 15 minutos já estamos apagando, né? Tá? Ou item C, espíritos adversários tentam ação hipnótica sobre você para anular a sua presença na reunião. Existe, não é o dormir, né? Mas existe o que nós chamamos de desdobramento. Aí existe o médium que pode desdobrar, ele pode não lembrar, porque pode ser que tenha um apagar da consciência, ele não lembra onde ele foi e tudo mais, ou se ele desdobrou, aonde ele foi. Mas aqui ela está dizendo, olha, tem gente que dorme. E o item C é o item mais comum. Então eles fazem de tudo para a gente não vir no centro, no trabalho. A gente teimou e veio. Aí chega aqui, eles começam no processo hipnótico e a gente vai dormindo, vai acalmando. Se eu começo a falar baixinho, falar para a gente ir mentalizando um campo e começo, daqui a pouco vocês vão diminuindo e no processo hipnótico vão capotar todo mundo. Mentalmente, no processo mental fluídico, esses espíritos trabalham da mesma forma. Então ele foi. Agora o meu desafio é ele estar lá sem aproveitar estar lá. Então tem esse ponto para a gente analisar também. Estou dormindo, muito sono. Nós não estamos falando de desdobrar, estamos falando de sono. Vamos ficar em pé. Vamos lutar contra. Então, nós tínhamos isso 2 turminhas atrás, nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que tinham muito isso. E aí nós combinamos, começou a dar sono em pé. Está todo mundo ciente do que está acontecendo em pé. É um time, é um grupo, fique em pé. Nós não vamos deixar vencer isso. E foi até que com o passar do tempo conseguiu estabilizar e vai. Tá? Evite tudo isso e não se deixe adormecer, porque sua atividade fará falta e você perderá os benefícios da reunião. Item 3. Mantenha a concentração. Aqui é um desafio até para a gente entender. Quem consegue se concentrar facilmente? Eu não consigo. Em trabalho mediúnico eu consigo, mas fora do trabalho mediúnico não. Mas a Terezinha vai dizer um outro olhar para nós sobre essa questão da concentração. Nós não estamos falando de fazer um olhar como de uma meditação, de esvaziar a mente. Ela está falando, olha, qual é o foco do momento? A reunião.
Então vamos estar concentrados na reunião. É diferente. Vamos manter a concentração, pessoal? Vamos ver o que está acontecendo, vamos escutar o que está acontecendo, o que o Espírito está dizendo. Aprender com aquilo, estar envolvido, estar concentrado nesse processo, tá? Esteja atento às leituras, comentários e orientações que preparam o ambiente espiritual da reunião. Acompanhe mentalmente com fervor a orientação de abertura. Não deixe o pensamento divagar sem proveito. Concentre-se. Concentrar é fixar a mente num ponto de interesse. Pense em Deus, em Jesus, nos mentores espirituais, no trabalho espiritual a realizar e no amor ao próximo. Então vamos pensar no trabalho. Vamos ver tudo que está acontecendo no trabalho. Quer fechar os olhos? Pode fechar. Não quer? Fica com ele aberto. E vamos ver o que está acontecendo. Eu gosto de trabalhar com o olho aberto. E vamos trabalhar com o olho aberto. E vamos porque para mim, o olho aberto, eu me sinto mais pertencente. É lógico que numa comunicação, aí quem está dando a comunicação acaba fechando o olho. E é normal, né? Tá? Preste atenção às manifestações. Estar atento às manifestações é um dos modos de se concentrar no trabalho mediúnico. Se for um espírito bom que estiver se manifestando, você aprenderá com o que ele disser e, pelo fato de estar prestando atenção à mensagem, ajudará na sua transmissão. Então eu estou aberto a receber o que ele vai falar, eu estou prestando atenção. O que eu estou fazendo? Eu estou conectando mentalmente, pelas ondas do pensamento, com o que ele tem para trazer. Eu absorvo mais e, como todo mundo está fazendo isso, cria um ambiente fluídico mais adequado para ele trazer a mensagem. Tá? Se for um espírito mau ou sofredor, mantenha o pensamento no bem e ore por ele. Ore. Lembra que eu falei, não precisa ser um terço, não. Tomara que ele consiga sair da situação, consiga que ele entenda que ele está no caminho errado. Tomara que ele veja que ele está... E é assim que nós vamos orando. É nesse pedido, vibrando, isso aí, né? Não tema as ameaças que os maus espíritos fazem, porque estamos reunidos em nome de Deus e para o bem. Nada de mal nos acontecerá. O que nós mais encontramos são esses espíritos maus ou sofredores que eles vêm nos ameaçar. Então, toda reunião nós vamos ter alguém nos ameaçando espiritualmente ali. Porque qual é o ponto, a estratégia? Se ele consegue depositar medo em alguém, o medo paralisa, abaixa a vibração. Então ele ganha força no diálogo. Todo mundo está ali tranquilo, bom, mas se você vai quebrar tudo, se eu vou acabar com todo mundo, então por que já não acabou? Por que já não quebrou? Porque não é assim, tem limites, tem, né? Então a espiritualidade está no controle disso. A gente mantém a vibração tranquila. O que a gente pensa? Puxa vida, coitado dele. Está nessa ideia ainda, né? Está nessa fase que queria assustar a gente. E aí tudo se tranquiliza, que a gente continua com o pensamento elevado, tá? Não tenha curiosidade malsã ao ouvir os relatos dos problemas e sofrimentos dos espíritos. Ouça com caridade, ajude com sua prece e aprenda, na dolorosa experiência deles, a não praticar os mesmos erros para não vir a sofrer as mesmas consequências. Então, não tenha curiosidade. Às vezes ele está lá assim, eu sofri um acidente. Aí o que a gente faz? Acidente do quê? Aí eu morri não sei o quê. Morreu do quê? Não, eu não gostei, tinha um problema com um familiar meu. Qual familiar era? Qual problema era? Não, a gente não tem nada com isso. Vamos deixar o diálogo acontecer. Ele tem que trazer. Nós vamos perguntando, mas não podemos ser nessa curiosidade assim, entendeu? São construtivas por diálogo. A gente mais vai escutar e vai falar muito menos. E tem uma coisa que a gente faz, eu fazia muito isso no começo, você está lá como sustentação. Alguém está dialogando. E às vezes o ritmo do diálogo é mais lento. Às vezes o espírito fala mais enrolado.
Então ele vai falar assim, então, porque eu sofri um acidente. Aí minha cabeça vai ser, achava, né? Acho que foi de carro. Aí fala, é de moto. Aí fala, quer dizer, olha o que eu entreguei na vibra corrente, né? Então não, o desafio é calma, né? Então a gente tem muito disso. Eu sou, pelo amor de Deus, eu tive que me controlar muito, né? Então, eu tô sofrendo aqui, eu tô num lugar que não é, está num lugar escuro? Não. Então, é assim, a gente vai jogando e imagina o rolo que é, né? Então, não se dirija diretamente aos comunicantes. Então, o médium está dando a comunicação, tem alguém conversando com o médium. Aí a gente pode pensar, acho que é meu familiar, porque parece que as características estão batendo, a história parece que bate, aí a gente pega e interfere na conversa. E aí nem era. Porque quando a gente pega a base do desencarne, ou da tristeza, da saudade, é igual para todo mundo. Então fala assim, eu tô com saudade da minha filha. Aí a gente fala, mas é todo mundo, é a mesma condição. Então, qual é o ideal? A gente não vai dirigir direto ao médium, deixa o diálogo acontecer. Aí a gente vai no dirigente, olha, eu acho que pode ser um familiar meu. Aí o dirigente vai conduzir e se for, ele vai chegar até o momento que o próprio espírito vai trazer essa informação. Não adianta a gente ficar entrevindo, porque só vai atrapalhar, né? Tá? Às vezes ele está falando, ele nem sabe que o familiar está aí, ele nem quer. A gente estava numa reunião semana passada, achei até bonitinho. Veio um espírito, comunicou, eu conheço a história, uma história um pouco triste, assim, de família. E o espírito comunicou, falou que pudesse ver todos os atos que ele fez, mas que a família também fez, do plano espiritual, que tristeza, que isso, que aquilo. A pessoa estava junto. Aí no final ela falou assim, porque deu nome, né? E aí no final ela falou assim, era fulano de tal. Mas eu não quis falar que eu estava aqui, porque eu fiquei constrangida de saber que era ele comunicando, que dirá se ele soubesse que eu estava aqui. Então acaba sendo mais bonito o trabalho. E era a pessoa próxima, parente mesmo, assim, né? Então a gente vê o cuidado bonito que é o trabalho, né? Então quem recebeu ali da família, o coração já deu aquela tranquilizada. E o espírito com certeza recebe essa vibração também, né? Já pensou se ela entra no diálogo, por que você fez isso, por que não sei o quê? Já quebrou tudo o clima. Então é difícil, mas a gente tem que se controlar, tá? Você não está na reunião para conversar pessoalmente com os espíritos, para nosso interesse, né? Mas para ajudar a formar um ambiente em que o intercâmbio mediúnico possa atender aos interesses superiores e gerais. Portanto, só se houver necessidade mesmo é que você fará algo aos espíritos comunicantes. Ainda assim, não se dirija diretamente a eles. Fale com o dirigente da reunião. É uma questão de se manter a ordem e disciplina dos trabalhos. E ela começa a trazer para nós sobre o término, né? Ao término da reunião, mesmo que o plano material, a reunião já tenha terminado, mantenha a atitude respeitosa, porque é compatível com o centro espírita e os mentores espirituais podem estar procedendo ainda ao arremate dos trabalhos no plano espiritual. Então a gente acha que acabou aqui. E aí nós podemos já começar a conversar, fazer uma bagunça, mas no plano espiritual os trabalhos continuam. Então o ideal de clima no centro espírita é que a gente mantenha a harmonia, né? Tá? Se houver alguma coisa a ser esclarecida quanto às manifestações que se deram na reunião, converse com os dirigentes do trabalho, mas não saia fazendo comentários desnecessários sobre o comportamento dos espíritos ou dos médiuns, nem sobre as manifestações que ocorreram. Então, se achou alguma coisa estranha ou se ficou algo na dúvida, fala com o dirigente e a gente conversa e vai esclarecendo, que todo mundo aprende. Tá? Nossa, tal espírito falou assim, tal médium acabou procedendo dessa forma,
tal dialogador falou isso. É isso. Está todo mundo aprendendo. Porque senão a gente sai daqui e fala, nossa, você viu o que fulano falou? Aí já começa, né? E aí a gente perdeu todo o trabalho que a gente fez. Entidades sem esclarecimento ou perturbadoras poderão se sentir atraídas outra vez e provocar novas manifestações. Ela coloca isso, uma vez lá no SEAC, teve uma reunião em que veio um espírito muito difícil. Na saída, todo mundo saiu comentando sobre esse espírito, sobre essa reunião, sobre essa manifestação. Todo mundo. O que acontece? Quando a gente pensa, a gente cria, atraiu o espírito de novo. Tinha um médium que não tinha controle ainda, deu passividade, ele voltou. Vocês estão falando de mim? Vamos para a reunião de novo. A gente esquece disso. Então, acabou. Eu posso pensar, o que eu aprendi? Seria diferente a gente falar assim, você viu o que nós aprendemos com aquele espírito difícil? A gente não deve fazer assim, a gente não precisa fazer assado. Não estou julgando ele, eu estou aprendendo. Kardec coloca os espíritos, eu não lembro a questão agora. Nós podemos olhar para a vida do outro? É um erro olhar ou julgar, olhar o erro do outro? Os espíritos vão dizer, se você pegar tudo que você está olhando lá, para aplicar o contrário, o bem na tua vida, pode olhar. Mas se for só para julgar, aí não. Então posso olhar. Deixa eu ver o que a Linda está fazendo de errado. Para mim não fazer na minha vida, está tudo bem. Mas não posso comentar, não vou julgar ela, vou trazer só para o meu bem. Então, os espíritos da mesma forma. Tá? Alguma dúvida?